Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos com o tema a edificação da igreja, amém? E o nosso versículo base está lá em 2 Timóteo 3,16 que diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. Amém? E lá em 1 Timóteo 1,5 também diz: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Amém? Meus amados, Timóteo está dizendo assim aqui nesses versículos: cuidado com a palavra, cuidado com os ensinamentos que geram disputas e não realizam o plano de Deus. Amém? Porque isso não é edificação de Deus, amém? E Paulo também está dizendo assim: o conhecimento envaidece, mas o amor, ele edifica, certo? Então, é importante que nós tenhamos conhecimento, né? Que nós possamos transmitir somente o conhecimento do Senhor, não aquele conhecimento que vai nos envaidecer. Amém? Paulo, ele aqui não está defendendo a ignorância, ele está defendendo o amor. Porque o quê? O amor, ele edifica. E se nós agregarmos o amor ao conhecimento, ótimo, maravilhoso, porque o importante é o amor. Amém? E lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, Paulo diz: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, a igreja, ela edifica em amor, certo? Meus amados, nós podemos ter grandes revelações, podemos ter um monte de conhecimento, podemos conhecer vários mistérios do Senhor, podemos ter muitos dons e carisma, mas sem amor, de nada nos serve, beleza? Então, seremos assim: se você não tem o amor, de nada vai te servir todo o conhecimento que você tem. Certo? Nada pode suplementar o amor, nada pode ser comparado ao amor, porque Deus, ele é amor. E no meio da igreja, de uma igreja edificada, existe o amor de Deus quando ela está edificada. Então, se você quer contribuir para esse plano de Deus na vida dos irmãos, então tenha amor, busque a edificação do amor, sabe? A alegria, ela edifica o amor. Amém? Mas, Ruth, o que é edificar? Edificar vai além do conceito de edificação individual, sabe? Edificar significa unir pedra com pedra, sabe? E quando você une pedra com pedra, você vai levantando uma parede forte. Amém? E Paulo, ele vai nos falar também sobre um vínculo perfeito, sabe? Um vínculo perfeito de pedra com pedra, sabe? O amor, ele vai edificando essa pedra. E assim nós vamos amando-nos uns aos outros, edificando a igreja. E isso não é por palavras bonitas ou eloquentes, não. Mas pela palavra de Deus em nossos corações. Porque há um lugar para o amor de Deus no coração de cada um de nós. Agora, irmãos, o amor, ele é um fruto do Espírito. Amém? Então, nós já sabemos, então, de qual amor nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do amor ágape, que é o amor de Deus. É o amor que pensa no bem do outro, né? É o amor que se sacrifica para o bem do outro. É o amor que se entrega, que procura todas as maneiras de servir, de abençoar. Isso é o Deus que faz conosco, sabia? Esse amor ágape, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus, ele é amor. E o Espírito Santo, ele é o amor de Deus sendo derramado em nós. Amém? Então, como Deus, ele é amor, ele é derramado
nos nossos corações através do Espírito Santo, como eu acabei de falar, né? Ele não nasce, ele não brota se o teu coração não estiver limpo, sabe? Ele só vai fluir se tiver limpo o teu coração. Porque o propósito desse mandamento é o amor de um coração limpo, né? Paulo diz que a boa consciência de fé limpa e não de fé fingida, né? Jesus disse assim, falando do Espírito Santo: o que bebe da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Então também ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Paulo disse que é o amor nascido de um coração limpo que vai fluir. Amém? Então esse Espírito Santo está morando dentro de nós, que é a vida de Deus fluindo para com os novos irmãos, para com os nossos familiares, para com os novos convertidos. Esse amor tem que jorrar de dentro de nós para com o próximo. Amém? Esse é o amor de Deus. O amor nascido de um coração limpo é importante, sabe? Então, por isso a importância de você manter o seu coração limpo, manter a sua consciência limpa. Ruth, mas o que é uma boa consciência? É esse conhecimento que temos dentro de nós mesmos. A nossa consciência, quando ela é boa, ela funciona ótimo, ela funciona bem, né? Então, isso chama atenção, porque isso tem muito a ver com o fruto do Espírito. Como assim, Ruth? O que tem a ver isso, a fé, com a boa consciência e tal? Tem muito a ver, por quê? Porque a fé, ela também é um fruto do Espírito. E isso produz em nós um amor que produz a fé. Amém? E Paulo, ele usa aqui nesse contexto uma figura marítima de um naufrágio. Então imaginemos aqui que você tá indo aqui num barco, tá passando um carro aqui, tá indo aqui em um barco e esse barco tá ali flutuando e de repente você percebe que tem um furo nele, um pequeno furo. E através desse furo tá entrando água. É isso que acontece quando nós pecamos. Esse furo e tá entrando ali aquela água é o pecado. É assim que começa, né? Quando você deixa esse furo ali, não faz nada. O que você precisa fazer quando você vê esse furo igual tá aí nesse barco flutuando? Consertar, não é verdade? Porque muitas das vezes as coisas parecem que tudo vai bem. Como o barco tá ali flutuando, mas tá ali com furo, né? E vai entrando água devagar. Digamos que essa água seria o pecado. Então, quando o amor de Deus está em você, você vai automaticamente consertar esse pecado, consertar esse furo do barco, sabe? Para que o Espírito Santo venha fluir através da sua vida, você precisa fechar todas as brechas e andar em espírito, buscar andar em espírito 24 horas por dia. Paulo diz a Timóteo assim: porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, falando do amor. Aqui ele está falando do amor, ele está falando do dinheiro, ele está falando da raiz dos males. Então busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, sabe? Nós devemos buscar mais em Deus do que as coisas do mundo. Nós não devemos ser egoístas. Porque quando você é egoísta, quando você é avarento, quando você é vaidoso, isso imporá sobre as pessoas que estão ali perto de ti. Mas quando você é uma pessoa que ama servir, é uma pessoa que tem um coração limpo, é uma pessoa que não se envaidece da palavra, você vai estar jorrando essa referência, jorrando essa água na vida dos que estão próximos a você. Lembrando, a igreja, ela edifica pelo exemplo. Então, seja você um exemplo de crente, sabe? Em que, Ruth, que você vai ser exemplo? Você vai ser exemplo na palavra, você vai ser o exemplo da sua boa conduta, do seu amor, da sua fé, da sua pureza. Em tudo que você fizer, seja exemplo.
Nós precisamos entender o nosso dever como igreja do Senhor e fazer com que esse rio de água viva que tem aqui dentro de nós, que é Cristo, né, através do Espírito Santo de Deus, seja jorrado na vida das outras pessoas, assim como é dentro de nós. Então, se tem amor dentro de você, automaticamente você vai jorrar amor na vida das outras pessoas. Amém? É esse entendimento que eu gostaria de deixar para você hoje, sabe? Que flua rios, que você seja a igreja do Senhor, que o amor seja transbordante através da sua vida. Amém? Que essa palavra ela tenha vindo como flecha ao seu coração, assim como veio o meu. Um beijo e até o próximo vídeo.